E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aqui hoje para mais uma revisão, certo? Antes do Enem. Vamos falar um pouco sobre trigonometria aqui, certo? Vou trazer alguns conceitos importantes, priorizando os que mais caem no Enem para que a gente não estenda muito o vídeo aqui hoje, tá bem? Vamos lá. Então, trigonometria. A gente define trigonometria como uma área da matemática, certo? Que estuda justamente as relações que existem entre ângulos de um triângulo e os seus lados, certo? Então, é basicamente isso que a gente estuda e que a gente vai estudar na trigonometria, a relação entre os ângulos e os lados de um triângulo. Vamos falar um pouco aqui sobre as razões trigonométricas, conhecer mais sobre como a gente identifica um seno, como a gente identifica um cosseno e como a gente identifica uma tangente. Beleza? Vamos lá. Então, a gente tem primeiramente aqui um triângulo retângulo, certo? Caracterizado pelo ângulo reto, certo? Esse símbolo aqui significa que esta parte aqui é um ângulo reto, 90 graus. E a gente tem os pontos A, B e C, os ângulos alfa e o ângulo beta, certo? A gente tem a nossa hipotenusa a gente tem um lado B e um lado C, certo? Por que eu falei hipotenusa nessa questão, nesse quesito do A, e esse aqui eu não falei o cateto oposto adjacente, e cá também é o cateto oposto adjacente? Porque a gente sempre sabe que o ângulo que ele é, o lado que ele é oposto ao ângulo reto é sempre a hipotenusa, independente de qualquer ângulo que a gente tiver escolher, para definir cateto oposto adjacente. O ângulo que ele é o lado oposto ao ângulo reto é sempre a hipotenusa. Então, a questão do cateto oposto adjacente, ele varia com que ângulo eu estou observando. Se eu parar para analisar a partir do ângulo alfa, então eu tenho que meu B é o meu cateto adjacente e meu C é meu cateto oposto. Já se eu for parar para analisar pelo ângulo beta, o meu C ele vai ser meu cateto adjacente ao ângulo, certo? E o meu B vai ser o cateto oposto ao ângulo beta, que a gente está escolhendo, certo? E nesse caso, a gente tem que fazer as relações. Vamos trabalhar especificamente aqui as relações olhando pelo lado do ângulo alfa. Então, este ângulo aqui é o ângulo que vamos analisar e encontrar as relações, as razões trigonométricas aqui hoje, tá bem? Vamos lá. Então, para o seno, a gente tem que ele é uma razão que divide o cateto oposto ao ângulo pelo qual estamos trabalhando, dividido pela hipotenusa. Então, seno de alfa, seno desse ângulo pelo qual estamos observando, seno de alfa, é igual ao cateto oposto a alfa, certo? Dividido pela hipotenusa. Então, o que é o cateto oposto a alfa? C dividido pela hipotenusa A. Então, a gente tem aqui o seno de alfa é igual a C sobre A, certo? E vamos falar agora sobre cosseno desse ângulo alfa. Então, o que seria o cosseno desse ângulo alfa? Seria justamente o cateto adjacente a esse ângulo alfa, dividido pela sua hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É justamente o meu lado B, dividido pela hipotenusa A. Então, a gente tem aqui o cosseno de alfa é igual a B sobre A, certo? E a nossa tangente é justamente a relação do cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo que estamos observando. Então, nesse caso, o tangente de alfa ele é igual ao cateto oposto a alfa, certo? C, dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é o B. Então, a tangente de alfa é igual a C sobre B. Essa relação, algumas pessoas utilizam uma música um pouco icônica para decorar ela, certo? Que justamente relaciona as iniciais de cada razão aqui. Então, o povo bota correr, cair na coca, umas coisas desse estilo que acaba memorizando, né? É uma brincadeira, certo? Mas que acaba, querendo ou não, memorizando por conta dessas brincadeiras que eu sei essas relações até hoje, certo? Então, você pode acabar criando algumas coisas, trazendo um pouco da criatividade, certo? Para gravar com essas relações. Mas, basicamente, o seno é o cateto oposto ao ângulo, o cosseno é o cateto adjacente, e a tangente é a relação entre o oposto e o adjacente, certo? Eu trouxe um exemplo aqui, certo? Para a gente fixar um pouco mais essa ideia que a gente entendeu, que a gente passou aqui agora. Vamos lá. Na figura abaixo, determine o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos alfa e beta, certo? A gente tem aqui o triângulo retângulo, caracterizado pelo ângulo reto ali, certo? A gente tem o ângulo beta e o ângulo alfa. E a gente tem, então, aqui a hipotenusa com valor de 5, o cateto adjacente ao ângulo beta com o valor 4 e o cateto oposto a esse mesmo ângulo com o valor 3, certo? Então, vamos resolver de acordo com a ordem da questão. Então, vamos primeiramente pelo ângulo alfa, certo? Qual seria o seno do ângulo alfa? Então, pela mesma ideia, seria o cateto oposto
dividido pela hipotenusa. Então, se a gente tem um ângulo alfa aqui, qual é o cateto oposto a ele? 4. Dividido pela hipotenusa, 5. Então, o seno de alfa seria 4 sobre 5. E o cosseno desse mesmo ângulo alfa seria o cateto adjacente a ele, dividido pela hipotenusa. Então, 3 dividido por 5, certo? E a tangente seria justamente a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente, ou seja, 4 dividido por 3, certo, galera? E agora, agora precisamos encontrar essas mesmas razões para o ângulo beta aqui, certo? Então, se pararmos para analisar, o que muda de um ângulo para o outro? Basicamente, o que inverte de um ângulo para o outro são os seus catetos, certo? O que era cateto adjacente em um vai virar cateto oposto em outro, e o que era cateto oposto em outro vai virar cateto adjacente. Então, basicamente, se a gente for para pensar, as respostas aqui, elas simplesmente estarão invertidas, certo? O que seria o seno de alfa, o que seria o seno para um, vai ser o cosseno para o outro, e a tangente, ela basicamente inverte a sua razão. Então, o seno de beta, nesse caso, seria equivalente ao cosseno de alfa. Então, o seno de beta seria t sobre 5. Do mesmo jeito que o cosseno de beta seria equivalente ao seno de alfa. Então, seria o quê? 4 sobre 5. E a tangente seria, basicamente, o inverso dela. Então, a tangente de beta seria 3 sobre 4. Beleza, galera? Deu para dar uma fixadazinha aí. Vamos lá, então. Vamos tocar um pouco no assunto na questão dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, certo? Que eles são ângulos que tabelados e que precisam estar na memória de vocês, porque algumas questões elas não dão, são algumas questões do Enem, elas não dizem quais são os valores correspondentes a esses ângulos, e vocês precisam saber, certo? Então vamos lá. Ela é basicamente uma tabela que você basicamente tem que decorar mesmo. Só que é uma tabela que é fácil de se decorar, porque se você perceber, ela meio que funciona como um padrão, certo? Então, a gente tem aqui, na relação dos ângulos 30, 45 e 60, e a relação sempre nessa ordem, seno, cosseno e tangente. Então, se você perceber, a gente tem aqui uma relação sequencial, certo? 1, 2, 3, embaixo 3, 2, 1, o inverso, certo? E a gente percebe que todos esses valores, tratando de seno e cosseno, estão divididos por 2, e a gente tem a raiz em todos os valores que não são 1. Então, do mesmo jeito que a gente, para saber as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente, o povo também criou uma musiquinha, certo? A gente também tem um aqui para essas relações. A gente trata basicamente falando essa sequência que eu trouxe para vocês. Vou dar então 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de tudo e raiz onde não tem 1. É apenas meio que uma rima para que fique mais fácil de decorar. A tangente é uma decoração, você tem que decorar de maneira mais radical mesmo, que é a raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo? Temos também a questão da redução ao primeiro quadrante, que é justamente você tratar esses valores que você está tabelando aqui, só que você tentando expandi-los e ampliando eles para todos os quadrantes. E por isso que é mais fácil até você decorar apenas esses, porque com esses valores que vocês têm aqui, dos ângulos de 30, 45 e 60, você consegue até descobrir o seno de alguns outros ângulos muito maiores, certo? Apenas sabendo sua correlação entre eles. Então, é justamente essas correlações aqui que eu quero fazer para vocês, certo? Então, dentro de um ciclo trigonométrico, a gente tem os ângulos, certo? De 30, 45, 60, e eles são equivalentes a esses outros ângulos que estão ligados. Então, o ângulo de 60 ele é equivalente ao ângulo de 150, equivalente a 210, equivalente ao de 330. Ou seja, se a gente tiver a relação do cosseno de 30, ele vai ser igual ao cosseno de 150, que vai ser igual ao cosseno de 210, que vai ser igual ao cosseno de 330. O que vai mudar entre eles é simplesmente o sinal, certo? E esse sinal, ele é justamente tabelado também a partir dos quadrantes e a partir separadamente do seno, do cosseno e da tangente. E é justamente ele que eu quero trazer aqui para vocês, certo? Então, quando a gente está tratando de seno, certo? O seno de um certo ângulo, e a gente quer fazer justamente essa correlação trigonométrica ali para descobrir mais fácil o seno de ângulos maiores, né? Trazendo para ângulos menores, fazendo uma redução ao primeiro quadrante, como é chamado o conteúdo. Então a gente tem aqui o seno, a gente vai ter o primeiro e o segundo quadrante positivos, o terceiro e o quarto negativos, certo? E o cosseno, a gente vai ter o primeiro e o quarto quadrante positivo, e o segundo e o terceiro negativo. E o tangente
vai ser meio que misturado. O primeiro negativo, o primeiro positivo, o segundo negativo, o terceiro positivo e o quarto negativo. Certo, pessoal? Então, essa relação de sinais serve justamente para que você possa conseguir fazer a redução do primeiro quadrante e descobrir valores de seno, cosseno, tangentes de ângulos maiores com ângulos menores que a gente já sabe que são tabelados. Certo? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Tenham uma boa prova no domingo aí. Espero que desejo sucesso a todos vocês. Valeu, até a próxima.